é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Olá, irmãos da Missão Batista em Belém. Que a paz do Senhor e a proteção dele esteja sobre a casa de todos vocês. Nesses momentos agora de dificuldade, que a igreja não está podendo se reunir, nós estamos fazendo o máximo para poder levar o alimento espiritual até cada um dos irmãos. Então eu e o pastor Bruno tivemos uma ideia de diariamente passar a meditação para os irmãos, né? O que a gente apurou, o que a gente conseguiu, o que a gente extraiu da meditação. Esperamos que você acompanhe em casa e também faça a meditação, né? Já que possivelmente domingo não haverá o culto por a suspensão da ordem do governo, mas através dessa mídia, desse like, a gente vai tentar levar, né, a palavra de Deus, o alimento espiritual necessário para os irmãos. Então, voltando aqui à meditação, nós estamos meditando sobre Salmos, capítulo 20. E é um salmo muito importante e que tem muito a ver com o cenário que a gente está vivendo nesse momento, né? Um cenário de angústia, um cenário de realmente que as pessoas precisam estar depositando a sua confiança no Senhor. Então, antes da gente ir até a meditação, né, o que a gente tirou, o que a gente extraiu de importante da semana, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos capítulo 20. A gente vai dar uma leitura, são 9 versículos, são bem rápida a leitura, então acompanhe aí. Diz assim mesmo: oração pela vitória, Salmo de Davi, ao regente do coro. Ó Rei, que na hora da angústia, o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo. E em louvor ao nosso Deus, levantaremos a bandeira da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora eu sei que o Senhor dá vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele responde, e com o seu grande poder ele torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e os outros nos seus cavalos, mas confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei, responda-nos quando pedirmos a tua ajuda. Amém? Então, se você acompanhar na sua apostila, Salmo 20, o versículo para decorar durante a semana é o versículo 1 e 2. Essa semana teremos 2 versículos para decorar. 1 e 2, Salmos 1 e 2, ele diz assim mesmo: o Senhor te responda no tempo da angústia. Ó, o nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Amém? Aqui no início da meditação ele fala o que você entende dessas 3 palavras importantíssimas nesse verso. Primeiro, ele diz responder. O que você entende por responder? Aqui nesse salmo ele diz que Deus vai responder do seu monte santo, né? Do seu lugar, no lugar do Altíssimo. E o que você entende por responder? Eu respondi o seguinte, que eu entendo dar resposta de algo perguntado ou pedido. Então o que a gente pode entender aqui nesse primeiro parágrafo? Deus ele responde a algo que é pedido, que é clamado, que o povo vem a buscar, né? Nesse momento aqui o rei Davi estava passando por angústia, então ele foi até Deus e clamou, e pediu, e Deus o respondeu.
E o que a gente pode tirar de lição para agora, esse tempo que a gente está vivendo? Com todas essas catástrofes, com toda essa dor, com todo isso, o povo ainda não consegue se voltar para Deus, né? Claro que Deus sabia a angústia de Davi, claro que Deus sabia pelo que ele estava passando. Mas Deus esperou Davi clamar, Davi, né? Ir até o santo altar de Deus e pedir por resposta de Deus, pedir por um auxílio de Deus. E Deus respondeu, né? A Bíblia diz que Deus está com ouvidos atentos às orações, às nossas orações, né? E Ele inclina os ouvidos àqueles que o pedem. Então, durante esse momento de dificuldade, de angústia, peça, clame, peça a Deus por proteção do seu lar, proteção da sua família, né? Proteção sobre esse mal que está assolando as cidades, assolando o povo. Peça, abra a boca e peça, né? Tenha o costume de pedir, tenha o costume de abrir a boca e orar. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, porque vocês clamam a Deus, tudo vocês oram, tudo vocês pedem. Mas Ele é o nosso Pai, dele provém a resposta. Se não vier dele, se nós não pedimos para Ele, para quem nós vamos pedir? Né? Se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Pai, para quem pediremos? Então, primeiro é responder. Aqui ele fala sobre resposta, né? Que o Senhor te responda do tempo da angústia, né? Então, para ser respondido, precisa-se haver um clamor, precisa-se haver um pedido. E ele fala, proteger. O que você entende por proteger? Aqui a meditação pede, né? Aí eu respondi, no meu ponto de vista, que é guardar de alguém, ou de um ataque, ou de algo iminente, ou de algum mal próximo, né? Então, aqui no Salmo ele diz, se você clamar, Deus vai responder e te protegerá. Né? Se você tiver fé, se você tiver confiança, Deus ele vai te proteger. Ele vai te proteger. Tudo aquilo que o homem acha que é o fim, que ele acha que não tem proteção, que não tem como, que é um perigo totalmente iminente, Deus ele mostra que ele é capaz de proteger. Sadraque, Mesaque e Abednego iam ser jogados numa fornalha de fogo. E a Bíblia diz que receberam a ordem de aumentar ainda mais o calor daquela fornalha. Né? E se fosse olhar pela visão humana, o que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego? Seriam torrados, não tinha escapatórias para eles, porque o rei e o exército estavam tudo ali, não tinha para onde eles escaparem. E Deus mostrou que ele é capaz de dar o livramento, de proteger. Né? O terceiro ele fala, auxiliar. O que você entende por auxiliar? Eu botei na minha visão que auxiliar é indicar, é mostrar, é apoiar, né? É mostrar algo, na verdade. Então Deus ele nos auxilia, ele nos mostra como manter a calma, como manter a paz, como clamar, como pedir, como buscar a Deus, né? Então responder, proteger e auxiliar, ele fala aqui nesse primeiro parágrafo da meditação. Na continuação da meditação, ele fala aqui sobre o que é interceder, né? Sobre o Salmo 20 é um pedido, uma prece, uma oração de intercessão. O que seria interceder? O que é que a Bíblia nos ensina a interceder? Se você for no Aurélio, no dicionário, interceder significa interceder por outra pessoa, pedir em favor de outro. Então, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, de tantas dificuldades, cria muito o sentimento individualista na gente. Você vê, está vendo aí pelos documentários, pelos jornais, as pessoas correm no supermercado e querem levar tudo para ter na casa dela tudo, não pensando no próximo, não pensando nos amigos, nas outras pessoas que precisam, né? Se alguém sabe onde tem o álcool, que agora está sendo ouro, né? Está sendo algo importantíssimo. Querem comprar o estoque de tudo para estocar, não querem saber se a outra pessoa vai precisar. E o que é interceder? Interceder é você clamar, pedir por alguém, por outra pessoa, né? Interceder por outra pessoa. Então, nesses tempos de angústia, não interceda só por você. A gente viu aqui no começo que ele fala sobre intercessão, sobre o pedido, e Deus responde. Então, interceda por as outras pessoas. Estejam em intercessão pelos irmãos da igreja. A Bíblia diz que nós temos que ser bom com todos, mas primeiro com os de casa. Então, interceda pelos de casa. Ore pelos irmãos. E não fique só na parte litúrgica, na parte
escrita. Haja também. Se você conhece algum irmão da igreja, ou um parente, ou alguém que precisa de vida, esse é o tempo de nós mostrarmos amor, de nós mostrarmos união. Se você, hoje os produtos mais procurados é álcool em gel, álcool 70, é luva, é máscara. Se você tem condições, ajude. Se você tem a mais, doe, né? Hoje eu saí atrás de álcool que eu queria dividir, fracionar para entregar para os irmãos. Nós vamos começar a produzir máscaras para entregar para os irmãos. Então tenha essa intercessão também pelos irmãos, né? Tanto na parte litúrgica como na parte prática também. Aí ele continua aqui na meditação e ele fala sobre uma parte aqui, sobre o Senhor, sobre Jacó, sobre Sião, né? E ele fala aqui sobre a importância. O que é mais importante, né? O que é mais importante? Ele dá 3 características da importância da nossa vida. Primeiro, o que é mais importante? A resposta no tempo da angústia. Então, as pessoas, claro, os governos foram constituídos para isso. Nós devemos obedecer às ordens dos governantes. Um exemplo é domingo. Domingo eu mantive o culto da igreja, né? Porque a primeira ordem do governo era, no máximo, reunião com 500 pessoas. Só que, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, o Helder Barbalho levou um novo decreto, onde ele resolveu fechar tudo. Mas quando eu soube, já foi no domingo, já próximo do culto. O culto já estava acontecendo quando começou o culto. Aí eu liguei para o pastor Bruno e falei: pastor, se chegar alguma viatura aí, você encerra o culto, fecha, os irmãos oram e manda para casa. Então, como agora há uma determinação que nenhum tipo de reunião mais pode ser feita, então domingo a gente vai fazer um culto ao vivo. Só eu, o pastor Bruno e as nossas esposas, e vamos transmitir pela internet. A gente deve obedecer às autoridades, deve obedecer, sim, foram constituídas por Deus e mantidas por Deus, a Bíblia diz. Só que a nossa fé, a nossa confiança não deve estar nelas, não deve estar nessas autoridades constituídas por homens, deve estar no Senhor Deus. Nele deve estar a nossa confiança e a nossa fé. Em vez de nós acharmos que é as autoridades humanas que vão nos tirar dessas coisas, nós temos que pôr a nossa consciência em Deus, que Ele é capaz de nos tirar. Ele é capaz de dar uma ideia, dar uma solução na mente de algum cientista, de alguém para fazer uma forma, para fazer uma vacina ou coisa assim, e que dele vem a resposta. E a Bíblia diz que para o mundo nós somos loucos, nós somos vistos como loucos. Nossos pensamentos são loucos, porque não bate com os pensamentos do mundo. Eu fiz o culto de semana passada sobre a volta de Jesus Cristo, né? Sobre Jesus estar voltando, e eu falei sobre isso, que nada que você pense vai bater com o mundo pensa. O mundo tem um pensamento totalmente diferente dos pensamentos daqueles de Deus. Então a nossa confiança deve estar em Deus, nele sim que deve estar a nossa confiança. Se nós confiarmos e termos fé, que mesmo que esse mal se assole, mas ele manterá a nossa casa em segurança, a fé é capaz de tudo, a fé é capaz de mover montanhas, a fé é capaz de ressuscitar mortos. A Bíblia fala, né? Claro que nós temos que fazer o que é recomendado, os fatores de se manter em não estar no meio de multidões, usar as coisas necessárias, sim, fazer tudo isso, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Primeiro ele diz a resposta no tempo da angústia. Segundo ele fala a proteção de Deus. A proteção de Deus. Cara, se nós não acreditarmos na proteção de Deus nesses momentos de angústia, nesse momento onde está todo mundo desesperado, todo mundo com medo, se alguém espirra, todo mundo sai correndo, ou quer bater de pau, ou quer botar para fora, né? Se nós não tivermos confiança nele, nesse momento, quando é que nós vamos ter? Né? A gente fala tanto, o Senhor é a nossa confiança no tempo de angústia, mas quando chega o tempo de angústia, a gente não confia nele, a gente corre para várias outras coisas, a gente corre para o álcool em gel, a gente corre para isso, corre para a luva, corre para o governo, corre para tudo isso, e não vai até o Senhor, que é o mais importante. Então a gente tem que parar um pouco só de falar, ser ideológico e botar em prática, né? É agora, é nesse momento que a gente tem que demonstrar a confiança no Senhor, é agora, nesse momento.
Quando está tudo bem, que nós não estamos sendo assolados por nada, perseguidos por nada, é fácil dizer, ele é nosso refúgio na hora da angústia. Mas quando chega a angústia, a gente é o primeiro, Deus é o último que a gente corre, né? Então, muito importante isso na meditação. Terceiro, ele diz, o auxílio. Deus nos dará auxílio. Então, espere o auxílio do Senhor. Busque o auxílio do Senhor, né? Busque a meditação, busque a leitura bíblica, busque a oração. Gente, a gente está vivendo num mundo de tanta correria, de tanta coisa, que a gente nunca tem tempo para ler a Bíblia, nunca tem tempo para meditar, nunca tem tempo para orar. Às vezes a gente tem que olhar as coisas ruins que parecem para o mundo, né, como uma oportunidade das coisas para Deus. A gente, trabalho, casa, colégio, tudo, nunca tem tempo de ler a Bíblia, nunca tem tempo de meditar, de estudar. Quem sabe Deus não está te dando tempo agora. Você vai passar 15, 20, 30 dias em casa. Esse é o tempo de você ler a Bíblia, de ter um acompanhamento mais chegado com Deus, de ter um melhor conhecimento, de buscar mais a Deus. Aí a gente se enclausura na nossa casa e passa o dia assistindo Netflix, assistindo televisão, assistindo filme, e a Bíblia está lá de lado. Mas quando voltar à rotina normal, a gente vai dizer que a gente não estuda, que a gente não lê, que a gente não busca a Deus, que a gente não faz a meditação, porque a gente não tem tempo. Mas agora a gente tem tempo. Então esse é o tempo de você meditar, de você ter o costume de fazer a meditação diária, de ler, de decorar o versículo, de ler a Bíblia. Esse é o tempo que você vai ter. Agora a gente não tem mais desculpa para dizer que a gente não tem tempo para a leitura bíblica, não tem tempo para a meditação, né? Então esse Salmo 20 é fantástico. E a meditação, ela continua aqui dizendo, o que é o mais importante? Em todas essas coisas a gente esperar no Senhor. Aí eu escrevi aqui do lado, a minha meditação é assim, ela é toda arriscada, porque tudo que eu acho interessante eu vou anotando, vou botando do lado, né? Aí aqui eu anotei, tudo são mecanismos, mas o mais importante é a resposta de Deus. Esse momento que a gente está vivendo, o álcool em gel é um mecanismo? É um mecanismo. O álcool 70 é um mecanismo? É um mecanismo, sim. E eficaz e bom. A máscara é um mecanismo? É um mecanismo. A gente se isolar de pessoas, coisas, é um bom mecanismo? É um bom mecanismo. Mas tem gente que está depositando a sua confiança só nisso. E mais uma vez não está lembrando de Deus. Mais uma vez Deus é o último a ser lembrado. O último a ser depositada a confiança. Aí aqui no mesmo Salmo 27, no versículo 7, ele diz assim mesmo. Uns confiam nos carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos, mas nós confiamos na invocação do nome do Senhor. Tem até um louvor que diz assim mesmo, uns confiam em armas cavalo, tomam posse de arcos e flechas, se levantam em grandes exércitos para nos destruir, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Tem uns que acreditam que o gel vai salvar, que vai ser a redenção, que vai ser a máscara, o isolamento. Meus amados, não vai ser. Não vai ser. Isso são mecanismos que nós devemos usar, mas a nossa confiança está no Senhor. O povo de Israel, quando ele ia guerrear, geralmente o outro exército era bem mais poderoso, era bem mais armado. O exemplo é a saída do povo do Egito. Era o exército mais poderoso do mundo, mais bem equipado contra homens, andando, só com a roupa do corpo. E eles tinham cavalos, tinham homens, tinham todo o aparato que lhes daria a vitória. Mas o povo de Israel disse, a nossa confiança está no nome do Senhor, em invocar o nome do Senhor. Então, usem, são mecanismos que Deus botou para a gente usar. Mas a sua confiança deve estar no Senhor. Eles confiam em armas, cavalos, tomam posse de arcos e flechas, se levantam em grandes exércitos, mas nós invocaremos o nome do Senhor e nele estará a nossa confiança. E para encerrar, ele diz assim mesmo aqui no 4, antes da oração final. Ele diz assim, sem decisão não há meditação. Isso não muda a vida de ninguém. O que é que está dizendo aqui? Não existe relacionamento com Deus sem meditação. Se você
não lê a Bíblia, se nós não lermos a Bíblia, se nós não meditarmos, se nós não decorarmos o versículo, nós somos simpatizantes de Deus e não servos, e não temos um relacionamento com Ele, porque não há como haver relacionamento com Deus sem leitura bíblica, não há como. A Bíblia é o manual, a Bíblia é o que nos ensina a ter uma vida com Deus. Na oração nós falamos com Deus, Deus ouve, nós falamos. E quando lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Não existe outra forma de Deus falar com a gente. Não existe aquela, uma voz falou no meu ouvido. Isso é conversa, isso é conversa. Não sei o que me revelou. Não, é leitura bíblica. Só através da Bíblia que Deus vai falar com você. Então, para haver um relacionamento, existe uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. Fala e ouve, fala e ouve. Você não consegue manter um casamento se você não fala com a sua esposa e não a ouve. Você não consegue manter uma amizade se você não fala e não ouve. Você não consegue ter uma vida com Deus se você não lê a Bíblia e se você não ora. Só existe um mecanismo que Deus fala com a gente. Acabou o tempo dos profetas, acabou o tempo das revelações e dos grandes sinais. Deus deixou a Bíblia para falar com a gente. Então, através da Bíblia é que Deus fala com a gente. João, ele diz: aquele que me ama guarda a minha palavra. Eu virei para ele, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, não tem como dizer que ama a Deus se não ler a Bíblia, se não meditar, se não buscar, se não estar com Deus. Então, meus amados, essa é a meditação da semana, Salmos capítulo 20. O versículo para decorar da semana é Salmos 20, 1 e 2. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário envie auxílio e de Sião te dê apoio. Então, resumindo, a resposta vem do Senhor. A nossa confiança está nele. E do céu vem a nossa resposta. A resposta do mundo vem do álcool, vem da máscara, vem dos governantes. É neles que o povo procura refúgio, resposta e paz. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Usaremos o que temos ao recurso? Sim, sim. Tanto é que nós vamos começar a fabricar máscaras essa semana, distribuir na casa dos irmãos. Amanhã, se eu conseguir o gel, eu vou fracionar e entregar na casa dos irmãos. Mas a nossa confiança está no Senhor. Nele está a nossa confiança. Então, meus amados, façam a meditação hoje. Salmos capítulo 20, de segunda-feira. Amanhã, terça-feira, neste mesmo horário, às 7 horas da noite, o nosso pastor Bruno vai passar a meditação de terça. Hoje, segunda, amanhã, terça, quarta, eu de novo venho trazer a meditação. E encerra no quinto com a oração. Isso você ora em casa, peça para Deus te dar refrigério, peça para Deus te dar orientação na meditação. Eu já fiz a minha oração aqui em casa, encerrando a meditação de hoje, segunda-feira. Então, MBB, uma igreja firme na palavra. Então, esteja você, membro dessa igreja, irmão dessa família, firme na palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Que o Senhor acampe os seus anjos sobre a sua casa. Que o Senhor passe o sangue santo dele nos umbrais da tua porta, da tua janela. E que ele seja a tua proteção contra todo o mal. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem
invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue as suas mãos aos céus e diga: essa casa. Essa casa é sua. Ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. É você, Jesus. Essa casa, diga. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Enche esse lugar, essa casa, essa casa. Vem, Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche Deus, apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos.